Olá, diante a tudo isso que nós estamos passando aqui no Brasil e no planeta, pandemia, coronavírus, nós temos vivido momentos e dias incomuns. Tenho ouvido muitas pessoas falando que jamais pensaria que um dia iria viver o que nós estamos vivendo hoje. Quarentena, isolamento e distanciamento sociais, entre outras coisas. E quando nós estamos assim, né, diante a toda essa coisa que estamos passando, como fica a saúde mental? Nós estamos preocupados em não adoecer com o vírus. Porém, se nós não tomarmos cuidado, nós iremos adoecer mentalmente, psicologicamente. Porém, o que é saúde mental, né? Então, eu preparei um texto sobre essa questão e aí eu vou dar uma lida aqui que está do meu lado, tá? O que é saúde mental? Saúde mental é o equilíbrio emocional entre o patrimônio interno e as exigências e as vivências externas. É a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. É ser capaz de ser sujeito de suas próprias ações sem perder o foco, a noção de tempo e espaço. É buscar viver a vida na sua plenitude máxima, respeitando o legal e o outro. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito. Compreende que nós vivemos situações e situações. Nós precisamos de equilíbrio, nós precisamos de conviver diante a exigência de que a vida está pedindo para que a gente faça nesta sobrevivência. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage a exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideais e emoções. Em meio à pandemia que estamos vivendo, o medo e a incerteza ameaçam a nossa sobrevivência. Diante a todas as coisas que a gente tem ouvido, diante a todas as coisas que nós temos lido, vamos para as redes sociais e ali está um monte de informações, algumas legais e outras nem tanto. Nós vamos ligar as nossas televisões para assistir a alguns canais que vêm trazer informações. E aí, algumas são bacanas, outras nem tantas. A saúde mental é uma das chaves para sobreviver, seja em pandemia, catástrofes, em situações de emergência. E isso implica em curto, médio e longo prazo. A quarentena, o isolamento e distanciamento social, como estratégias para lidar com a pandemia, geram angústia e ansiedade, repercutindo na saúde mental, pois passamos a temer o contágio, o adoecimento e a morte. É natural que nos confinamentos há alterações da rotina e do contato social e físico com outras pessoas. Porém, a gente não pode pensar que somente nós estamos assim. Nós temos que entender que o mundo hoje está assim. E isso gera um estresse bastante grande, isso gera incertezas, gera tristezas. E a gente não pode deixar neste momento que a saúde mental fique em segundo plano. Poderá aí ter alterações psicológicas que pode permanecer por toda a vida da gente. Sabe-se que a doença mental envolve interações entre fatores biológicos e sociais. Os fatores sociais são geralmente estressores, cuja intensidade e conteúdo são percebidos de maneira subjetiva.
Esses estressores podem ser os principais desencadeadores e motivadores de episódios depressivos e ansiosos, entre outros distúrbios. Pessoas que têm uma predisposição, e vai depender de cada caso, né? Obviamente, o isolamento e o distanciamento social, se ele não for bem vivido, tá? A pessoa pode desenvolver transtornos psicológicos, transtornos de humor, transtornos depressivos, transtornos obsessivos compulsivos. E a gente tem que entender que durante a nossa vida nós temos alguns momentos que nós apresentamos sofrimento psíquico. Então, o que é ter saúde mental? É estar bem comigo mesmo, né? Ou seja, é você estar bem com você e com os outros. Se eu estou bem comigo, obviamente eu estou bem com os outros. Eu tenho que aceitar as exigências da vida. Não adianta eu ficar batendo de frente mentalmente, que isso vai alterar as minhas emoções. Então eu tenho que aceitar essas exigências. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da nossa vida. Não podemos saber lidar apenas com as boas emoções. Nós temos que saber lidar principalmente com as outras emoções que não são tão boas assim. Reconhecer os nossos limites. Eu sei até onde vai o meu limite ou não. Eu preciso reconhecer. É a capacidade de tomar decisões em relação à própria vida. É a capacidade de se organizar interiormente e organizar o que está em volta. Então não adianta nós ficarmos nesse isolamento, nesse distanciamento social, se a gente não tem essa capacidade. Se a gente ficar dentro das nossas casas lamentando, pensando que nada vai dar certo, pensando o negativo. E para manter a nossa saúde mental em dia, nós temos que ter sentimentos positivos com os outros, com a vida, com a gente mesmo. Aceitar e as outras pessoas com as suas qualidades e defeitos. Nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós. Evite o consumo de álcool, cigarro, medicamentos sem prescrições médicas, drogas. E aí a gente tem que ter também um tempo para a vida, para o lazer, a convivência com os amigos e com a família. Isso faz com que a gente tenha uma boa saúde mental. Porém, uma pergunta vocês podem fazer, não é? Como que eu posso ter um lazer e uma convivência com amigos e com a família diante a este isolamento social? Porém, essa pandemia exigiu de nós uma situação incomum, o isolamento social. Com isso, recebemos um bombardeio de informações, de notícias, atualização de números de casos. Na verdade, a gente passa, mesmo sem a gente perceber, a ligar os aparelhos, televisões e as redes sociais para a gente querer saber quantas mortes teve hoje, quantos casos positivos, não é? E isso vai gerar para nós ansiedade. Isso vai fazer com que a gente fique angustiados. Aí nós temos que entender também que nós não podemos ficar refém dessas notícias. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então, se eu estou isolado socialmente, como eu vou manter um relacionamento interpessoal, né? Então, vamos aproveitar a nossa tecnologia hoje, né? Fazer videochamadas, fazer chamadas por telefone. Enfim, nós temos várias coisinhas que a gente pode fazer com toda certeza. E uma das principais coisas que nós temos que fazer hoje é filtrar as notícias que a gente recebe. Eu vou ler um trecho que eu retirei de uma reportagem que eu vi num jornal
que está escrito assim: é preciso filtrar as notícias. Eleja informações oficiais, como sites do Ministério Público da Saúde, a OMS, a Organização Pan-Americana de Saúde, o aplicativo do SUS, que são veículos confiáveis para saber as notícias reais. Então, se eu quero saber algo, vamos nesses sites, né? Não vamos ouvir o que o outro disse ou o que o outro postou nas redes sociais e tomar isso como uma verdade. Muitas vezes não é. E a gente está cheio de fake news. Vamos estabelecer uma rotina, né? Essa rotina é de extrema importância para que a gente possa ter uma boa saúde mental. Manter a mente ativa e positiva, se organizar e planejar usando boas estratégias para driblar a tristeza e a ansiedade. E ao final do dia, a gente possa deitar e ter a sensação de que algo foi realizado. Como? O que eu posso fazer? Mente ativa e positiva. Então, eu posso, dentro de um isolamento, ler. Quem gosta, né, de fazer tricôs, crochês, manter a mente ativa. Pintar, desenhar, brincar. Por que não? Não é? Não podemos nos sentir sozinhos. E temos que lembrar que esse isolamento ele é coletivo. Não sou só eu que estou dentro da minha casa. Não sou só eu que estou isolado do mundo. Todos nós estamos coletivamente com isso. Viva em um ambiente estável e sua casa precisa ser um refúgio em tempos de isolamento e não um castigo imposto. Quem pensar que nós estamos num castigo, a saúde mental ela vai ser deteriorada, porque não é legal, é negativo um castigo, visto que o próprio nome está falando. Um lugar onde se deve encontrar tranquilidade e paz. Por isso, viver em um lar estável é o primeiro passo para garantir o equilíbrio emocional. Você gosta de músicas? Coloque músicas. Você gosta de assistir um filme, série de televisão? Vai, faça isso. Dê um prazer para você. Pratique atividade física. Como que eu vou praticar atividade física no isolamento social? Né? Abra um espaço na sua casa e faça um exercício. Não precisa ser um exercício pesado, não precisa ser nada que venha a exigir tantas coisas. Um exercício físico, ele já é comprovado cientificamente da importância dele para o nosso equilíbrio emocional. Medite. Meditar é uma das maiores coisas legais para que a gente possa chegar a um estado mental bacana. E a gente não precisa se aprofundar, né, nesta meditação. 20 minutinhos por dia vai ajudar bastante a manter o nosso equilíbrio emocional. E por fim, gente, essa eu acho que é a mensagem melhor para que a gente possa ter uma saúde emocional bacana, equilibrada. Ajude o próximo. Se sentir útil para outra pessoa sem esperar nada em troca pode trazer benefícios incontáveis para a mente. E assim, gente, eu deixo aqui para vocês essa mensagem e eu estou à disposição de todos. Muito obrigado.